Você já teve a sensação de que Deus te tirou de algumas situações difíceis, mas mesmo assim parece que sua vida ainda não mudou completamente? Como se você já tivesse saído de certos problemas, mas algo dentro de você ainda está preso? Talvez você já tenha vencido algumas batalhas, já tenha superado fases complicadas, mas ainda sente que não está vivendo tudo aquilo que poderia viver. É como se você tivesse saído do Egito, mas o Egito ainda não tivesse saído de você. E é exatamente sobre isso que o livro de Êxodo nos ensina. Muitas pessoas pensam que Êxodo é apenas uma história de libertação. Mas, na verdade, Êxodo revela algo muito mais profundo. Deus não trabalha apenas em mudanças externas, ele trabalha em transformação interna. Porque não basta apenas sair de um lugar de limitação, é preciso desenvolver uma mentalidade capaz de sustentar o lugar da promessa. O grande segredo de Êxodo é que Deus não estava apenas libertando um povo, ele estava formando uma mentalidade. Uma mentalidade capaz de viver em liberdade, uma mentalidade capaz de viver o propósito e uma mentalidade capaz de viver prosperidade com direção. Porque sair do Egito é apenas o começo. Mas aprender a pensar como alguém que foi chamado para a promessa, isso faz parte do processo de transformação. O livro de Êxodo é frequentemente lembrado como a história da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas Êxodo é muito mais do que uma história de liberdade física. Êxodo é um manual espiritual de transformação. Porque Deus não estava apenas interessado em mudar o lugar onde aquele povo vivia. Ele estava interessado em mudar a mentalidade que aquele povo carregava. O verdadeiro milagre de Êxodo não foi apenas a abertura do Mar Vermelho. O verdadeiro milagre foi transformar escravos em pessoas preparadas para viver de propósito. Pessoas que passaram anos vivendo sobre opressão, aprendendo a sobreviver, aprendendo a pensar pequeno, aprendendo a depender de sistemas que limitavam sua identidade. E mesmo depois de saírem do Egito, a mentalidade de escravidão ainda precisava ser transformada. Porque Deus não queria apenas tirar o povo do Egito. Ele queria tirar o Egito de dentro do povo. Ele queria curar a forma como eles pensavam, restaurar a forma como eles viam e ensinar como viver uma nova realidade. Êxodo mostra que libertação é apenas o primeiro passo, mas transformação é o que sustenta a promessa. Porque não adianta chegar a um novo nível se a mente ainda está presa ao nível antigo. Deus não apenas liberta, ele desenvolve maturidade. Ele ensina princípios, ele constrói identidade, ele prepara a pessoa por dentro antes de confiar algo maior por fora. E é por isso que o processo faz parte da prosperidade com propósito. Porque aquilo que Deus prepara exige que a gente se torne alguém capaz de viver isso. O Egito representa a mentalidade de limitação.
Quando olhamos para o livro de Êxodo, percebemos que o Egito não representa apenas um lugar físico. O Egito representa uma mentalidade, uma forma de pensar construída a partir de anos de limitação, dor e sobrevivência. O Egito simboliza o medo de tentar algo novo, o medo de não dar certo, o medo de não ser capaz. O Egito também simboliza a escassez, a sensação constante de que nunca é suficiente, de que sempre falta algo, de que sempre é preciso apenas sobreviver. O Egito também simboliza a dependência, quando a pessoa acredita que não tem controle sobre sua própria vida, quando ela sente que sempre precisa de alguém ou de alguma situação para conseguir avançar. O Egito também representa a falta de identidade, porque a escravidão faz a pessoa esquecer quem realmente ela é. Depois de muito tempo vivendo limitada, a pessoa começa a acreditar que nasceu apenas para viver daquela forma. Ela acha que é normal, que não tem outro jeito, que é assim mesmo. E o mais interessante é que muitas pessoas conseguem sair de situações difíceis externamente, mas continuam pensando como se ainda tivessem presas internamente. Muitos mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de condição, mas a mentalidade continua a mesma. Continuam acreditando que não conseguem, que não merecem, que não são capazes, que não foram chamadas para viver algo maior. Êxodo nos ensina que o primeiro passo da verdadeira prosperidade com propósito não é externo, mas ele é interno. Porque antes de Deus levar o povo para uma terra de abundância, ele precisava libertar o povo da mentalidade de escassez. Antes de viver uma nova realidade, ele era necessário desenvolver uma nova forma de pensar. Porque a verdadeira liberdade começa na mente. E quando a mentalidade é transformada, as decisões mudam, as atitudes mudam, os resultados começam a mudar. O Egito pode até ter ficado para trás, mas o processo só se completa quando o Egito deixa de existir dentro da mente. Muitas vezes não entendemos certos desconfortos, mas é quando inicia o processo. Deus permite o desconforto. Antes da libertação do povo de Israel, houve dor, houve clamor, houve um profundo sentimento de insatisfação. O povo já não suportava mais viver da mesma forma. Já não aceitava mais aquela realidade. Já não conseguia mais ignorar o peso da limitação. E isso revela algo importante. O desconforto faz parte do processo de despertar. Muitas vezes pensamos que o desconforto é um sinal de que algo está dando errado. Mas em muitos momentos, o desconforto é exatamente o sinal de que algo está começando a mudar. Porque enquanto a pessoa se sente confortável na limitação, ela não busca transformação. Enquanto ela se acostuma com aquilo que não deveria ser permanente, ela não percebe que nasceu para viver algo maior.
O início do processo quase sempre começa com uma inquietação interior. Uma sensação de que existe mais, de que a vida não deveria ser apenas isso, de que existe um propósito ainda não vivido. E muitas vezes o incômodo que nós sentimos hoje não é um problema, é um chamado. É um sinal de que algo dentro da gente já percebeu que não nascemos apenas para sobreviver. O povo de Israel começou a clamar porque já não aceitava mais a escravidão como destino. E o clamor marcou o início da transformação. Porque o processo começa quando você percebe que não foi criado para viver limitado. O processo começa quando você entende que existe um próximo nível. Mesmo que você ainda não consiga ver como chegar lá. O desconforto pode ser o primeiro passo da mudança, porque ele quebra a ilusão de que permanecer onde está é suficiente. E muitas vezes Deus permite esse incômodo não para nos paralisar, mas para nos despertar. Porque toda transformação começa quando a gente percebe que nascemos para algo maior. Moisés foi o instrumento do processo de transformação. Um detalhe muito importante no livro de Êxodo é que Deus não apenas decide libertar o povo, ele levanta um instrumento para conduzir o processo. Antes da mudança acontecer externamente, Deus estabelece direção. É aí que entra Moisés. Moisés não representa apenas um líder histórico. Ele representa algo essencial no processo de transformação. Ele representa direção, ensino, alinhamento, consciência. Porque toda transformação verdadeira precisa de orientação. O povo de Israel sabia que estava sofrendo, mas não sabia como sair daquela realidade. Eles precisavam de alguém que os ajudasse a enxergar um novo caminho. E muitas vezes é exatamente assim que Deus trabalha em nossas vidas. Antes de mudar o destino, Ele muda a forma como pensamos. Antes de abrir portas, Ele desenvolve entendimento. Antes de entregar algo novo, Ele ensina como viver esse novo nível. Moisés foi o instrumento que trouxe consciência ao povo. Ele mostrou que a escravidão não era o destino final. Ele mostrou que existia um propósito maior. Ele mostrou que Deus não havia esquecido deles. Mas o papel de Moisés também revela algo profundo. O povo precisava aprender a confiar. Porque sair de um lugar conhecido, mesmo que seja um lugar de dor, exige fé. Exige acreditar que existe algo melhor à frente, mesmo quando ainda não é possível ver claramente. Moisés representa esse processo de aprendizado interior, porque Deus não apenas liberta, Ele ensina, Ele guia passo a passo, desenvolvendo uma mentalidade preparada para viver a promessa. Porque aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não é apenas uma mudança de cenário, é uma mudança de consciência. E o deserto é a escola da mentalidade. Depois da saída do Egito, o povo de Israel
entre uma fase que muitas vezes é mal compreendida: o deserto. Muitas pessoas pensam que o deserto representa atraso, mas o deserto, na verdade, representa treinamento. O deserto não era um sinal de abandono, era um ambiente de preparação. Porque Deus sabia que levar o povo para a promessa, sem preparar a mentalidade deles, seria colocá-los em um lugar que eles não saberiam sustentar. No deserto, Deus começou a desenvolver aquilo que a escravidão havia enfraquecido. No deserto, Deus ensina a dependência correta, não mais a dependência da opressão, mas a dependência da direção divina. No deserto, Deus ensina a disciplina, porque houve uma nova realidade. Então, essa nova realidade exige também novos hábitos. No deserto, Deus ensina a obediência, porque o propósito exige alinhamento. No deserto, Deus desenvolve maturidade, porque crescer exige responsabilidade. No deserto, Deus restaura a identidade, porque a escravidão havia distorcido a forma como o povo se via. O problema nunca foi a distância entre o Egito e a Terra Prometida. Geograficamente, essa jornada poderia ter sido feita em pouco tempo. O verdadeiro desafio era a distância entre a mentalidade de escravo e a mentalidade da promessa. Era necessário um processo. Porque aquilo que Deus estava preparando para eles exigia que eles se tornassem pessoas diferentes por dentro. O deserto não era um castigo. O deserto era uma escola. Uma escola onde Deus estava ensinando como pensar, como decidir, como confiar, como viver de forma diferente. Porque o processo prepara para sustentar aquilo que Deus vai entregar. Sem processo, até a promessa pode se perder. Mas quando existe transformação interior, a pessoa se torna capaz de viver algo maior sem voltar a padrões antigos. O deserto não era o destino final. Era o lugar onde a mentalidade da promessa estava sendo construída. Na maioria das vezes, criamos resistência interna ao novo nível. E um dos pontos mais impressionantes do livro de Êxodo é que, mesmo depois de ver milagres, mesmo depois de ver o mar se abrir, mesmo depois de experimentar livramentos sobrenaturais, mesmo depois de serem libertos da escravidão, em vários momentos o povo desejou voltar ao Egito. E isso revela algo profundo sobre a natureza humana. Muitas vezes o ser humano tende a preferir o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitado. Porque o conhecido traz uma falsa sensação de segurança. Mesmo que seja um lugar de dor, é um lugar previsível. O novo, por outro lado, exige crescimento, exige adaptação, exige desenvolvimento de uma nova mentalidade. E é por isso que muitas pessoas avançam, mas depois se veem lutando internamente para sustentar o novo nível que começaram a viver. Êxodo mostra que existe uma resistência interior ao crescimento. Porque prosperar com um propósito exige abandonar padrões antigos. Padrões de autossabotagem. Quando a pessoa começa algo novo, mas
inconscientemente cria obstáculos para si mesmo. Padrões do medo de crescer, medo de assumir responsabilidades maiores, medo de sair da zona conhecida. Padrões de culpa por querer viver ou por querer uma vida melhor, como se desejar viver algo maior fosse algo errado. O povo havia sido liberto fisicamente, mas ainda estava aprendendo a viver como pessoas livres. E isso revela um princípio muito importante. Transformação verdadeira exige renovar a mente. Porque enquanto a mente continua presa ao passado, a pessoa pode até avançar externamente, mas continuará se sentindo limitada internamente. Deus não estava apenas conduzindo o povo para um novo território. Ele estava ensinando o povo a desenvolver uma nova mentalidade. Uma mentalidade capaz de viver liberdade sem sentir saudade da escravidão. Porque crescer exige deixar para trás versões antigas de nós mesmos. E muitas vezes o maior desafio não é atravessar o deserto, é não desejar voltar para o Egito. Deus desenvolve identidade antes de entregar prosperidade. Um detalhe muito importante também no livro de Êxodo é que antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus entregou princípios. Antes da promessa vieram os mandamentos. Antes da conquista veio a formação de caráter, porque Deus sabia que prosperidade sem estrutura pode se tornar destruição. Os mandamentos não foram dados para limitar o povo, foram dados para preparar o povo. Eles representam estrutura, representam valores, representam direção. Eles mostram como viver uma vida equilibrada, como tomar decisões com sabedoria, como construir uma vida que não se perde quando algo novo chega. Porque prosperidade sem estrutura gera perda. Quando a pessoa cresce externamente, mas não cresce internamente, ela não consegue sustentar o que recebeu. Por isso, Deus primeiro estabelece fundamentos. Ele ensina princípios de responsabilidade, de honra, de equilíbrio, de prioridade. Porque aquilo que Deus deseja entregar não é apenas algo momentâneo, é algo que possa permanecer. Êxodo nos mostra que Deus não trabalha apenas em resultados rápidos. Ele trabalha em construção sólida, ele constrói identidade, ele fortalece valores, ele desenvolve maturidade. Porque Deus primeiro constrói o caráter, depois constrói o destino. E quando o caráter está preparado, a pessoa se torna capaz de viver prosperidade com propósito, sem perder sua essência, sem se desviar do caminho, sem voltar a padrões antigos. A promessa não é apenas sobre chegar a um lugar, é sobre se tornar alguém capaz de permanecer nesse lugar. Existe um segredo no processo de transformação. Quando observamos toda a jornada do livro de Êxodo, começamos a perceber um padrão muito claro. O processo não é punição, é preparação. Muitas vezes, quando enfrentamos fases difíceis, momentos de espera, períodos de incerteza, podemos pensar que estamos atrasados. Mas Êxodo revela que Deus nunca trabalha sem propósito. Cada face do processo desenvolve algo dentro de nós. Cada fase do processo desenvolve algo dentro de nós. Cada desafio fortalece a fé. Cada dificuldade desenvolve perseverança.
Cada espera desenvolve sabedoria. Não é aleatório quando Deus está conduzindo um caminho. O processo não apenas muda as circunstâncias, o processo ele transforma a identidade. Porque prosperidade com propósito não é apenas ter mais, não é apenas conquistar algo externo, é se tornar alguém preparado para viver algo maior. Algo que não destrua nossa essência, algo que não nos afaste do nosso propósito, algo que não nos faça perder aquilo que realmente importa. O processo transforma quem a gente é. Ele fortalece nossa mentalidade, ele desenvolve nossa maturidade, ele amplia nossa visão, ele ensina como viver com responsabilidade aquilo que será confiado a nós. Porque aquilo que Deus prepara não é apenas uma mudança momentânea, é uma nova fase da vida. E para viver essa nova fase, é necessário se tornar uma nova versão de nós mesmos. Êxodo nos mostra que o processo faz parte da prosperidade que vem de Deus. Porque Deus não entrega apenas promessas, Ele prepara pessoas capazes de viver essas promessas. O processo não é atraso da promessa. O processo é o caminho que torna a promessa sustentável. Talvez você esteja vivendo um processo agora. E talvez, em alguns momentos, você já tenha se perguntado: por que as coisas ainda não aconteceram como eu esperava? Porque parece que eu estou avançando, mas ainda não cheguei onde eu imaginei. Porque ainda existem desafios, porque ainda existem incertezas, porque ainda existem fases que parecem lentas. O livro de Êxodo nos mostra que o processo faz parte da promessa. O caminho não é apenas um espaço entre o ponto de partida e o destino. O caminho é o lugar onde a transformação acontece. Deus não está apenas nos levando para um lugar melhor. Ele está nos transformando em alguém preparado para viver esse lugar. Porque muitas vezes queremos a promessa, mas ainda não nos tornamos a pessoa capaz de sustentar essa promessa. Queremos viver algo novo, mas ainda pensamos da mesma forma como antes. Queremos resultados diferentes, mas ainda mantemos hábitos velhos. Êxodo nos ensina que mudança verdadeira começa dentro. Começa quando decidimos não voltar para padrões antigos. Começa quando decidimos crescer, mesmo que o crescimento seja desconfortável. Começa quando entendemos que cada fase pode estar nos ensinando algo importante. Se desejamos sair da mesmice, se desejamos viver um novo nível de vida, se desejamos viver prosperidade com propósito, é necessário aceitar o processo de transformação. E existem algumas atitudes práticas que podem nos ajudar nesse caminho. A primeira, ou o primeiro, é observar nossos pensamentos. Muitas vezes a limitação não está nas circunstâncias, mas nas crenças que foram formadas ao longo do tempo. Precisamos perguntar a nós mesmos: existe alguma área da minha vida onde ainda eu estou pensando como alguém que está preso? Então, quando a gente observa os nossos pensamentos, a gente pode responder a essas perguntas.
Segundo é desenvolver a disciplina. O deserto ensina constância. Pequenas decisões diárias constroem grandes mudanças ao longo do tempo. Mudanças consistentes na forma de pensar, na forma de agir, na forma de administrar nossa vida, produzem novos resultados. Terceiro é aprender a confiar no processo. Nem tudo acontece no tempo que gostaríamos, mas tudo pode contribuir para o crescimento que precisamos. Momentos de espera podem fortalecer a paciência. Momentos de desafio podem fortalecer a fé. Momentos de silêncio podem desenvolver a sabedoria. Quarto é buscar viver com propósito. Prosperidade com propósito não é apenas conquistar algo material. É viver com direção, é alinhar decisões com valores, é construir uma vida que faça sentido espiritualmente e também na prática. E por fim, não desprezar o processo que estamos vivendo hoje. Porque aquilo que hoje parece apenas uma fase, pode estar formando a mentalidade necessária para viver algo maior amanhã. Êxodo nos ensina que Deus não apenas tira pessoas de lugares de limitação, Ele forma pessoas capazes de viver em liberdade, Ele forma pessoas capazes de viver com propósito, Ele forma pessoas capazes de viver prosperidade com equilíbrio, com sabedoria e direção. Talvez você não esteja ainda onde gostaria. Mas isso não significa que você não esteja no caminho. O processo pode estar desenvolvendo em você exatamente aquilo que será necessário para sustentar aquilo que Deus está preparando. Porque não basta sair do Egito. É preciso aprender a pensar como alguém que foi chamado para viver a promessa. E quando a mentalidade muda, o caminho começa a se abrir de uma forma que antes não era possível enxergar. A lição desse vídeo, se for aplicado, pode mudar completamente nossa vida. Acredito que essa mensagem falou com você de alguma forma. Eu quero te convidar a continuar comigo nessa jornada. Porque aqui no canal nós estudamos princípios não apenas que inspiram, mas ajudam a desenvolver uma mentalidade de prosperidade com propósito. Uma prosperidade que não está baseada apenas em ter mais, mas em se tornar alguém preparado para viver aquilo que Deus deseja confiar a cada um de nós. Porque quando a mentalidade é transformada, as decisões mudam, os caminhos começam a se abrir e a vida começa a ganhar direção. E no próximo vídeo nós vamos começar a estudar o livro de Levítico. Muitas pessoas acham que Levítico é apenas um livro difícil, cheio de regras, sem aplicação prática para a vida atual. Mas quando entendemos o significado espiritual por trás desses ensinamentos, percebemos que existem princípios profundos sobre crescimento, maturidade e prosperidade com propósito. No capítulo 1 de Levítico, vamos entender um princípio poderoso, que toda transformação exige entrega. O conceito de oferta revela algo muito importante. Prosperidade não começa apenas no que recebemos, começa no que estamos dispostos a entregar. Vamos entender como a atitude de entrega desenvolve responsabilidade, como a disposição de colocar Deus no centro das decisões muda a forma como vivemos e como isso constrói uma base sólida para uma vida próspera e equilibrada. Porque prosperidade não é apenas resultado, é alinhamento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal,
Deixa seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém, porque no próximo vídeo você vai descobrir como princípios antigos continuam revelando caminhos atuais para viver uma vida com direção, com crescimento e propósito. Então não perca e eu te vejo no próximo vídeo.